Milho pode resistir ao tarifaço de Trump. Entenda com mais detalhes nos comentários de Joãozinho Grafista e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural pelo nosso canal YouTube. Inscreva-se em nosso canal, assista na sua Smart TV, no smartphone ou no computador. Se puder, clique no Valeu e contribua com o nosso trabalho. Clica no sininho também para ativar as notificações. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mercado internacional do milho segue pressionado pela oferta global elevada, mas as preocupações com o clima nos Estados Unidos ainda podem alterar a tendência dos preços. Segundo informações divulgadas pelo CEMA, o Centro Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, a colheita do cereal na América do Sul, aliada às expectativas de uma safra sólida nos Estados Unidos, mantém o cenário de grande disponibilidade do grão no mercado. A produção aqui no Brasil e também na Argentina tem sido um dos principais fatores que impedem uma recuperação dos preços. A safra brasileira, impulsionada por boas condições climáticas e produtividade elevada, continua abastecendo os mercados internacionais, enquanto a Argentina volta a registrar volumes expressivos de exportação. Esses fatores reforçam o excesso de oferta global, reduzindo o suporte para valorizações expressivas. No entanto, o clima nos Estados Unidos segue como um elemento chave para definir os rumos do mercado. O CEMA alerta que o padrão climático no meio oeste americano ainda é incerto, podendo impactar negativamente a produtividade do milho, conforme as informações divulgadas pelo portal AgroLink. Os primeiros dias de abril foram marcados por queda nos preços do milho aqui no Brasil. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, destaca que o aumento da oferta de mercadoria para a venda jogou as cotações para baixo. Nas próximas semanas, o mercado deve voltar os esforços para as questões envolvendo clima e logística. Olá, todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá falar um pouco aí do mercado do milho, mercado físico, mercado futuro, como trabalhou os preços ao longo da semana. Uma volatilidade gigantesca aí, logo vou estar falando um pouquinho com mais detalhes, né, sobre o tarifaço do nosso Donald Trump e até que o milho se segurou nos últimos 2 dias da semana, lá fora, né, lá em Chicago. Bom, então vamos estar comentando um pouco sobre isso e vamos começar como sempre com o nosso mercado físico ao longo da semana. Primeiro começando aí com o boletim semanal das safras de mercado, né? E com o avanço da oferta, os preços seguem declinando no Brasil. O mercado de milho registrou mais uma semana de preços em queda no Brasil. De acordo com a Safras Consultoria, os produtores avançaram nas fixações de oferta, mas os consumidores se mostraram pouco dispostos a adquirir grandes lotes do cereal, à espera de cotações mais baixas no curto prazo. Os preços no mercado balcão também caíram ao longo da semana, especialmente no Paraná e em São Paulo. Safras Consultoria ressalta que no decorrer das próximas semanas, os agentes de mercado devem prestar atenção ao clima e nas questões relacionadas à logística. As tensões globais, movimento do dólar e dos mercados futuros também estarão no radar, pontuam os analistas da agência Safras. Já no cenário internacional, a semana foi bastante movimentada para o milho. Altas foram puxadas pelo corte nos estoques trimestrais de milho, divulgado no dia 1º de março, promovido pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como eu comentei, então, já as perdas foram determinadas diante das preocupações em torno das possíveis retaliações que os países poderão vir a adotar a partir das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. As tarifas foram divulgadas na última quarta-feira. Hoje, no caso, na sexta-feira, a China anunciou que irá taxar em mais de 34%
todas as importações de produto dos Estados Unidos, o que acabou derrubando os preços no início do dia, né, lá na Bolsa de Chicago. E não só na Bolsa de Chicago, né, na soja, no milho, tivemos queda gigante aí no preço do petróleo, em 2 dias queda de 15%. Então cai petróleo, os fundos de investimentos aproveitam, né, vão às vendas. Foi uma semana aí, quinta e sexta-feira, que isso, viu? Passaram então os preços internos no mercado disponível ao produtor. O preço do milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 78,00, frente a R$ 81,00 na semana retrasada. Campinas CIF, a cotação ficou em R$ 90,00, queda de 5% frente a R$ 95,00 praticados na semana retrasada. Mogiana Paulista, o cereal retrocedeu 5%, passando de R$ 92,00 para R$ 87,00. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca foi cotada a R$ 83,00, queda de 2%, frente a R$ 85,00 na semana retrasada. No estado do Rio Grande do Sul, em Erechim, o preço ficou em R$ 79,00, frente a R$ 81,00 na semana retrasada. Aqui no nosso estado, Minas Gerais, base Uberlândia, preço na venda da saca caiu 4,76%, de R$ 84,00 para R$ 80,00. E lá no estado de Goiás, em Rio Verde, a saca permaneceu em R$ 82,00. Mas para complemento aí, né, do boletim para vocês, antes de falar dos gráficos, a produção de etanol de milho deve crescer 20% aqui no Brasil, né, da safra 25-26. Também uma nota saiu, né, da agência Broadcast na quinta-feira. A produção de etanol de milho no Brasil deve atingir 9,89 bilhões de litros na safra 25-26, um crescimento de 20% em relação aos 8,25 bilhões de litros 24-25, segundo dados divulgados pela União Nacional de Etanol de Milho, a UNEM. Durante a conferência UNEM Datagro sobre etanol de milho, foi realizado na quinta-feira passada em Cuiabá. Além do etanol, a produção de grãos secos de destilaria, um subproduto, né, utilizado na alimentação animal, também deve crescer. A previsão é de que a produção passe de 4,05 milhões de toneladas em 24-25 para 4,84 milhões de toneladas da safra 25-26. Joãozinho Grafista também comenta sobre os impactos das tarifas impostas por Donald Trump no mercado do milho. Segundo ele, o cereal pode não sofrer tanto quanto outros produtos, porque Canadá e México não foram fortemente atingidos. Os dois são grandes compradores dos grãos norte-americanos, favorecendo para a manutenção dos preços em Chicago. Bom, falei de Chicago, né? Falei das tarifas do nosso Donald Trump. Na sexta-feira, a Bolsa de Chicago, então, fechou com baixa predominante nos preços, apesar de que nos primeiros meses mais negociados, então no caso a soja em maio, recuou um pouco, até fechou em alta, $4,60 por bushel, uma alta de 0,60%. A China, então, entre quinta para sexta-feira, né, na madrugada, eles anunciaram, né, tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os produtos dos Estados Unidos. As taxas foram uma resposta em relação às medidas similares impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. O forte recuo no petróleo em Nova York e a significativa valorização do dólar frente a outras moedas também contribuíram com a negatividade da sessão. Ao longo da semana, contudo, o contrato maio, que é o contrato mais negociado lá na Bolsa de Chicago, teve ganhos acumulados de 1,5%. As posições mais próximas resistiram à negatividade, terminaram em alta, então, tendo em vista um início de plantio mais lento nos Estados Unidos, então acabou influenciando os fundamentos, né, os principais fundamentos. Diante das chuvas registradas no leste do cinturão produtor do país, que tem dificultado o transporte nos rios no meio oeste, os ganhos não conseguiram se consolidar de maneira mais efetiva pelo fato destas precipitações ajudarem a melhorar a umidade do solo, favorecendo por consequência o desenvolvimento das lavouras. Para vocês terem uma ideia, então, falando aí do petróleo, na sexta-feira caiu 6,61% e na quinta-feira
uma queda também de 4,76%. Que loucura. Bom, de acordo com o Broadcast, né, a agência Broadcast Agro, estão comentando, né, das taxas aí lá dos Estados Unidos, né, também a queda do petróleo, que levou os preços para baixo. Um fator que foi contrabalanceado, né, pela decisão dos Estados Unidos, e isso chamou atenção, né, talvez por isso o milho não caiu tanto nos últimos 2 dias, porque os Estados Unidos não incluíram o México e o Canadá em seu regime de tarifas recíprocas, tá? O México é o principal comprador de milho dos Estados Unidos, enquanto o Canadá, apesar com essa briguinha, né, que também estão, né, com o Canadá, mas o Canadá é o maior importador de etanol dos Estados Unidos, tá? Segundo o governo americano, produtos mexicanos e canadenses em conformidade com o acordo Estados Unidos-México-Canadá, conhecido como USMCA, sigla em inglês, devem seguir isentos de tarifas. Isso está sendo visto como algo positivo para a demanda externa pelo milho dos Estados Unidos, disse em nota Tom Pfitzmeier, da Summit Commodity Brokerage. Além disso, foi visto como um sinal de progresso nas negociações entre os Estados Unidos e seus vizinhos, disse em nota o banco Rabobank. Gráfico do milho lá na Bolsa de Chicago, contrato maio, mês mais negociado. Então foi um dia interessante esses últimos 2 dias, acima dos 4, conseguiu segurar acima dos 445, que é o suporte. Se perder, né, aí só lá nos 410, 400 por bushel, e acima dos 460, onde tem uma média móvel exponencial de 72 dias, outra média exponencial de 34 dias. Então, trabalhando acima dos 460, tem tudo para voltar para os 500 por bushel, depois 530, 550 e depois só lá nos 620 por bushel. Vai Trump, vai tarifaço, vai commodities. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região.
com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.